Vamos iniciar falando aí sobre a questão da Transnistria, da importância da Transnistria. Eu, quando anunciei a live, muita gente perguntou aonde é a Transnistria? Vai ter mapa? Vocês vão mostrar a localização? Como é que é todo esse processo? Então, doutor Rodolfo, se me permite, eu gostaria já, inicialmente, de expor uma imagem para que as pessoas possam se familiarizar um pouquinho com a dinâmica do que é a Transnistria e, naturalmente, para a gente falar da importância da Transnistria no conflito aí no cenário ucraniano. Pois está na tela, eu infelizmente não consigo aumentar esta imagem. Deixa eu ver, não consigo sim. Aqui, acho que fica melhor, né? Aí, acho que fica melhor. Então, pois aí, a imagem, pessoal, vou deixar um pouquinho essa imagem, vamos ver se eu consigo deixar essa imagem junto com a gente aqui, para que o doutor Rodolfo possa discorrer um pouquinho sobre a Transnistria. A Transnistria é essa área em cor-de-rosa aí no mapa. Doutor Rodolfo, por favor, as considerações aí a respeito, inicialmente, da localização da Transnistria. Bom, é importante destacar que a Transnistria é uma das situações não resolvidas decorrentes da dissolução da União Soviética em dezembro de 1991. O que ocorre? A Transnistria ela é uma região histórica e factualmente delimitada dentro da outrora República Soviética da Moldávia. Com a dissolução da União Soviética, a região da Transnistria ela tinha uma forte e significante presença de população russófona. E por quê? Porque ali era a sede do 14º Corpo de Guardas do Exército Soviético. Famílias iam para lá, toda a infraestrutura do Exército Soviético ali permanecia e ali guardava um dos maiores arsenais do Exército Soviético para um eventual conflito com a OTAN, o de Kobuzna. É um arsenal em torno de 20 mil toneladas de armas e munições, fundamentalmente foguetes de 122 milímetros do modelos BM-21 Grad e também projetis de artilharia de 152 milímetros, de 82 milímetros, argamassas, morteiros de 82 milímetros e de 120 milímetros. Fora também uma grande quantidade de fuzis de assalto e munições e granadas. Isso sempre teve, portanto, uma finalidade muito estratégica para a Rússia diante da dissolução da União Soviética. Ocorre que as tensões começaram a eclodir já em dezembro de 1990, quando a Moldávia, que ainda era uma república soviética, tentou separar a margem da Transnistria em duas partes e o povo local não aceitou. Houve um forte conflito com a polícia da República Soviética da Moldávia. Isso começou a gerar tensões iniciais com os elementos políticos e militares do 14º Corpo de Guardas do Exército Soviético ali presentes. A situação ficou relativamente congelada em função justamente do processo de fragmentação da União Soviética. Isso se amplificou com a declaração de independência da Moldávia no dia 27 de agosto de 1991, coincidentemente o dia do meu aniversário, na qual a Moldávia, que precisamos aqui destacar, é uma república que não fala eslavo, não tem o idioma eslavo como predominante. O idioma moldavo ele é muito próximo do idioma romeno, e, portanto, é um idioma latínico. Ele não é um idioma da família do tronco eslavo. E isso também gerava certas tensões, porque sabemos que, com o fim da União Soviética, houve uma forte efervescência nacionalista no pós-Guerra Fria, justamente pela crise das identidades ideológicas. A crise das identidades ideológicas, em função da ausência dessa bipolaridade do capitalismo e comunismo, gerou esse sentimento nacionalista. E a língua é um componente muito forte do aspecto nacionalista de autoafirmação de um povo e de uma etnia. Aí, a partir da independência da Moldávia, começaram a haver tensões relacionadas à tentativa de, primeiro, colonização de população moldava sobre a região à margem direita da Transnistria. Transnistria significa justamente o quê? A margem do Dnieper, significa, em sentido eslavo, a margem do Dnieper. E em moldavo, Transnistria tem outro nome, Pridniovi,
Pridniovi, é um nome bem complicado, é um nome latínico da Transnistria. E essas tensões culminaram justamente com forte fragmentação entre as forças locais, na qual nós tínhamos um lado as forças do exército, oriundas do então exército soviético, o 10º Corpo de Guardas, mantido pela Federação Russa, e tínhamos a então República da Moldávia, sustentada através do apoio de tropas do Ministério do Interior, ou seja, das agências policiais. E começaram a ter confrontos pontuais que, após a implosão da União Soviética, culminou com o início de hostilidades em março de 1992, na qual uma incursão das tropas do Ministério do Interior da Moldávia sobre a margem direita do Dnieper, na região da Transnistria, procurava justamente criar o controle efetivo e jurisdicional desse território. E isso começou a gerar tensões, porque também na época o vice-presidente da Federação Russa, o Alexander Rudskoy, ele fez diversas palestras, comícios, fomentando o nacionalismo russófono na região da Transnistria. E diversos militares ali presentes, familiares presentes, começaram, no caso, a estabelecer uma milícia de defesa territorial da Transnistria, conhecida como PMR, né? Que era a Força de Defesa Territorial da Transnistria. E vários cossacos do Don, cossacos de Kuban, de Orenburg, começaram a migrar, patrocinados pela Federação Russa, para a região para compor essas forças de defesa territorial. Com os primeiros choques armados, iniciou-se hostilidades de alta intensidade de norte a sul, à margem direita do Dnieper, justamente na região da Transnistria, compondo cerca de 12 quilômetros de um perímetro operacional de combate. Depois, se puder mostrar as imagens, as características de combate não eram nem tanto características insurgentes, de guerra insurgente, eram conflitos abertos, convencionais, com significativo emprego de... Exatamente, é interessante essa imagem, para nós verificarmos, a imagem anterior. Com emprego de trincheiras, uso de fortificações e habitações, uso de armas leves, armas antitanque e blindados de infantaria motorizada e de combate de infantaria. E, consequentemente, as hostilidades foram se mantendo ao longo de 2 meses. O 14º Corpo de Guardas, oriundos do Exército Soviético, fortemente vinculado à Rússia, abriu os seus arsenais para municiar os milicianos de defesa territorial da Transnistria, que formou-se em torno de cerca de 12 mil o contingente, na época, de acordo com estimativas, da Força de Defesa Territorial da Transnistria, ao passo que a Moldávia, que eram fundamentalmente policiais ou então República Soviética da Moldávia, compunha um efetivo de 20 a 25 mil homens, que tinham apoio, olha aqui que eu vou revelar que pouca gente sabe, da Romênia e de conselheiros militares da Romênia, Rogério, que provinham treinamento, sustentação militar, ajuda no planejamento e apoio com armas. As hostilidades acabaram, se eu não me engano, em junho de 92, com um cessar-fogo, um armistício de cessar-fogo. A Transnistria se tornou uma república independente, de fato, não reconhecida pela comunidade internacional, tal como temos a Abkhazia hoje e a Ossétia do Sul, na Geórgia, e é um dos chamados frozen conflicts, ou seja, conflitos congelados do espaço pós-soviético, sem condições de resolução diplomática. É interessante notar que... Doutor Rodolfo, me desculpa, eu acrescento também a República de Artsakh, Nagorno-Karabakh, que está no mesmo patamar de não reconhecimento, também é um conflito do período pós-soviético, e naturalmente há algumas diferenças, porque a independência da Nagorno-Karabakh foi anterior à criação do Azerbaijão, e ela se dá sob o ordenamento jurídico soviético. Dessa feita, nós estamos falando de uma situação onde não se confunde com a integridade territorial do Azerbaijão. Mas, por incrível que pareça, só adicionar uma pequena informação, a Transnistria ela é reconhecida pela Abkhazia, ela é reconhecida pela Ossétia e reconhecida pela República de Artsakh. Então, esses três elementos, essas três entidades, esses três
países que não têm um reconhecimento muito abrangente da comunidade internacional ainda, mas reconhecem aí a existência da Transnistria. Peço desculpa